O Brasil quase deixou de existir por causa de uma guerra que quase perdeu. Se tivesse perdido, o Brasil que você conhece hoje simplesmente não existiria. E se isso tivesse acontecido, você não estaria vivendo no mesmo país hoje. Um imperador que hesitou, generais que discordavam entre si, um exército despreparado que precisou recrutar escravizados, homens sem treinamento e até crianças para não desaparecer no campo de batalha. E mesmo assim, venceu. Mas havia momentos, e poucos historiadores falam sobre isso, em que bastava uma única decisão diferente, um ataque feito no tempo certo, um erro cometido por quem não podia errar, uma batalha que terminou no fio da navalha. E se esse fio tivesse cortado do outro lado? O que teria acontecido com o Brasil? Com o Império? Com a escravidão? Com o mapa que você conhece hoje? E com o país em que você nasceu? É isso que vamos explorar aqui. Não como fantasia, mas como uma possibilidade real, baseada em decisões reais, que quase aconteceram, e que por muito pouco não mudaram tudo. A América do Sul era um continente jovem, instável e perigoso. Fronteiras indefinidas, países recém-formados, líderes com poder demais e controle de menos. Mas havia algo errado. O Brasil era uma exceção, o único império cercado por repúblicas, uma anomalia política que incomodava. Mas havia um problema. Esse império não estava tão sólido quanto parecia. E isso ninguém percebeu na época. E do outro lado, havia algo ainda mais imprevisível. O Paraguai. Um país fechado, isolado, sem dívidas externas, sem influência direta das potências europeias. Algo raro e perigoso. Francisco Solano Lopes havia transformado aquela nação sem saída para o mar em algo que não parecia um país comum. Parecia uma fortaleza, um exército. Mas Lopes queria mais. Queria acesso ao oceano, queria prestígio, queria poder, queria ser visto como o Napoleão da América do Sul. E foi aí que tudo começou a sair do controle. O Brasil interveio no Uruguai, uma decisão política, mas também um sinal. Lopes interpretou aquilo como uma ameaça e talvez, naquele momento, tenha tomado a decisão mais importante de toda a guerra. Em dezembro de 1864, declarou guerra ao Brasil e fez algo ainda mais arriscado. Pediu passagem pelo território argentino. A Argentina recusou, mas Lopes não recuou. Invadiu mesmo assim, e naquele momento, criou 3 inimigos ao mesmo tempo. O que parecia uma jogada de poder se transformou na maior guerra da história da América do Sul. E foi aí que o Brasil entrou em um conflito que não estava preparado para vencer. Dom Pedro II tinha 38 anos quando a guerra começou. E ele não queria aquela guerra. Não era um homem de batalhas, era um homem de ideias. Lia em vários idiomas. Correspondia-se com cientistas, escritores, pensadores. Preferia museus a campos de batalha. Mas havia um problema. O Brasil não tinha escolha. E pior, não estava pronto. O exército era pequeno, mal equipado, desorganizado, dependente de voluntários. E quando os voluntários não vieram, o país começou a tomar decisões perigosas. Promessas de dinheiro, promessas de terra, promessas de liberdade. E ainda assim, não era suficiente. Então vieram os escravizados, vieram os jovens, vieram os despreparados, um exército improvisado, para uma guerra que não permitia erros. E foi aí que tudo começou a se tornar instável. A liderança era confusa, generais discordavam, aliados competiam por comando. O Brasil financiava a guerra, mas nem sempre controlava suas decisões. E em uma guerra como aquela, isso era tudo que o inimigo precisava. Foi nesse cenário que surgiram os momentos mais perigosos. Momentos que quase mudaram tudo. Momentos que a história prefere suavizar, mas que, na realidade, chegaram muito perto de virar o jogo. O primeiro deles aconteceu em 1865, a Batalha do Riachuelo. Uma vitória brasileira. Uma vitória decisiva. Uma vitória que garantiu o controle dos rios e permitiu abastecer as tropas. Mas havia um detalhe. A vitória não foi inevitável. Foi por pouco, muito pouco.
A frota paraguaia tinha uma janela, um momento de vantagem, um instante em que a esquadra brasileira estava desorganizada. Se tivesse atacado antes, se tivesse explorado aquela falha, o resultado poderia ter sido outro. E sem controle dos rios, o Brasil perderia sua capacidade de sustentar a guerra. E naquele ponto, tudo começaria a desmoronar. Mas isso não aconteceu. E a guerra continuou, até o segundo momento. Curupaiti, uma das maiores derrotas da história militar brasileira. Milhares de mortos. Em poucas horas. Um ataque mal planejado, uma decisão errada e um colapso completo das forças aliadas. Naquele momento, o Brasil estava vulnerável, sem organização, sem moral, sem direção clara. E foi aí que surgiu uma oportunidade única. Uma oportunidade que poderia ter mudado tudo. Se Lopes tivesse contra-atacado imediatamente, se tivesse pressionado, se tivesse avançado, poderia ter empurrado os aliados de volta, poderia ter quebrado a guerra, poderia ter vencido, mas não fez. E até hoje, ninguém sabe exatamente por quê, e foi nesse silêncio que o Brasil continuou vivo. Mas ainda havia um terceiro momento, e esse foi diferente de tudo que veio antes. Porque não aconteceu no campo de batalha. Não foi uma falha militar. Não foi um erro de general. Foi algo mais lento, mais silencioso, mais difícil de ver. Entre 1867 e 1868, o Brasil começou a se partir por dentro. A guerra já durava mais de 2 anos. O custo financeiro era insustentável. O Império havia tomado empréstimos enormes com banqueiros ingleses, e a dívida crescia enquanto a guerra não terminava. No parlamento, a oposição pressionava por negociação. Jornais começavam a questionar o sentido de continuar, e Dom Pedro II já não tinha o mesmo controle. Havia uma proposta circulando nos bastidores diplomáticos europeus, apoiada pela Inglaterra, que observava o conflito com interesse direto nos seus próprios investimentos na região. A ideia era simples: cessar fogo imediato. Paraguai intacto. Brasil recuando sem vitória formal. Para a Inglaterra, significava estabilidade. Para a Europa, significava encerrar uma guerra incômoda. Para o Brasil, significava render-se. E naquele momento de fraqueza interna, havia quem achasse que isso era melhor do que continuar. Se Lopes tivesse aceitado essa mediação, se tivesse dado um passo atrás, o Brasil teria sido forçado a parar. E parar, naquela situação, era perder. Mas Lopes não aceitou, porque acreditava que podia vencer, porque nunca imaginou o que viria depois. E foi exatamente isso que levou tudo até o limite. Agora imagine, se apenas uma dessas decisões tivesse sido diferente. O que teria acontecido com o Brasil? Aqui está o que poucos consideram, e o que os mapas da época deixam ver com clareza. Ainda em 1865, antes mesmo do fim da guerra, havia projetos circulando em círculos militares e políticos que propunham uma reorganização do sul do continente em caso de derrota brasileira. O Rio Grande do Sul, pela sua proximidade com Argentina e Uruguai, e pela força do movimento Farroupilha, que havia durado 10 anos apenas 2 décadas antes, era visto como território disputado. O Mato Grosso, região isolada e de difícil defesa, poderia ser absorvido ou neutralizado. O que restasse do Brasil imperial seria um país menor, pressionado de todos os lados, sem a coesão territorial que a vitória na guerra ajudou a consolidar. E aí vem o que ninguém costuma dizer: o Brasil não nasceu unido. Ele foi costurado pela monarquia, pela guerra, pelas decisões certas tomadas nos momentos mais difíceis. Sem essa costura, o mapa seria outro. Talvez você estivesse vivendo em outro país agora. Talvez a cidade onde você nasceu carregasse outro nome, outra bandeira. Talvez a história que você aprendeu fosse completamente outra. E então vem a parte que quase ninguém considera: a escravidão. A guerra acelerou o seu fim, porque milhares de homens escravizados lutaram, porque morreram pelo mesmo país que os mantinha acorrentados, porque a sociedade mudou diante disso, porque ignorar aquilo
se tornou impossível. Mas e se a guerra tivesse terminado antes? Com menos impacto, com menos participação, com menos sangue desses homens visível para todo o Brasil ver? A abolição demoraria mais? Talvez. E essa possibilidade muda tudo. Porque não estamos falando só de mapas. Estamos falando de vidas, de décadas, de gerações inteiras que existiriam, ou não existiriam, de formas completamente diferentes. Na realidade que aconteceu, o Brasil venceu. Mas a vitória teve um custo que poucos países na história pagaram. O Paraguai foi devastado. Estimativas apontam que o país perdeu entre 60% e 70% de sua população. A maioria dos homens adultos morreu. Um país inteiro destruído. E o Brasil voltou diferente, endividado, transformado, com um exército mais forte, mais político, mais perigoso. E com uma pergunta impossível de ignorar. Como um país que enviou escravizados para morrer poderia continuar chamando isso de civilização? Em 1888, a escravidão acabou. Em 1889, o Império caiu. O Brasil venceu a guerra. Mas o Império não sobreviveu à vitória. E talvez esse seja o ponto mais importante. A história que aprendemos é sempre a versão de quem venceu. Ela começa no resultado e trabalha para trás, construindo uma narrativa onde a vitória parecia inevitável, onde os heróis eram heróis desde o início, onde o colapso nunca foi uma possibilidade real, mas a história real foi feita de decisões frágeis, momentos incertos, erros e quase erros. O Brasil venceu aquela guerra, mas esteve muito mais perto de perder do que gostamos de admitir. E se tivesse perdido, nada do que você conhece hoje seria igual. Porque às vezes, a linha entre vitória e colapso é muito mais fina do que parece. O Brasil venceu aquela guerra, mas talvez tenha sido ali que começou a perder tudo. E você acha que o Brasil seria melhor ou pior se tivesse perdido essa guerra? Deixa nos comentários. Não existe resposta certa, só reflexão.